Olá, nós vamos, neste vídeo, dar início ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do Evangelho segundo o Espiritismo. O que se trata de examinar neste capítulo é sobre a reencarnação, como o próprio nome do título do capítulo já indica, sobre a reencarnação. E isso está escrito em diversos locais no Evangelho de Jesus, seja de Mateus, de Marcos, Lucas, João. Em diversos momentos este assunto é trazido. Mas com o passar do tempo, por alguma razão, essa verdade da lei de Deus, da reencarnação, ficou encoberta e passou a ser negada até pelos cristãos. E hoje vem a doutrina espírita esclarecer esta questão da reencarnação como parte do processo evolutivo das criaturas. E o capítulo mostra e analisa alguns momentos em que aparece no Novo Testamento e também no Antigo Testamento sobre a reencarnação, utilizando o nome ressurreição, que era o nome utilizado na época. Então vamos ver alguns trechos, a gente pode comentar, em que nós encontramos este assunto no Novo Testamento. Então a gente vai encontrar em Mateus capítulo 11, nos versículos 12 a 15, há um momento ali em que Jesus, com seus discípulos, recebe algumas pessoas enviadas por João Batista. Nessa ocasião, João Batista estava preso por ordem de Herodes. E então alguns discípulos vieram até Jesus a pedido de João Batista para perguntar se ele era mesmo o Messias ou se teria que esperar outro. E Jesus dá as instruções para eles e tudo mais. Quando estes discípulos de João Batista se afastam, ele está ali conversando com os seus discípulos e ele fala o seguinte: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Mateus 11, versículo 12 a 15. Há muitos aspectos aqui, nesse trecho, que poderia ser examinado. Muitos aspectos muito interessantes, importantes. Mas queremos destacar a questão da reencarnação. Jesus, referindo-se a João Batista, diz que ele mesmo é o Elias que há de vir. Porque havia uma profecia que Elias viria antes do Messias. Então, como precursor, para que então o Messias fosse identificado. Mas as pessoas não entenderam assim que João Batista era Elias. E Jesus, então, afirma isto aqui. Ou seja, Elias tinha falecido há muitos séculos
antes desse momento. Logo, só pode ser uma coisa, que João Batista é a reencarnação de Elias. Isso está muito claro nesta passagem. Há uma outra passagem em que Jesus se refere também a Elias como sendo João Batista. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 17, versículo 10, ele já tinha falado sobre João Batista ser a reencarnação de Elias. Acabei de ler ali a passagem no capítulo 11 de Mateus. Agora, no capítulo 17 de Mateus, a gente vê a seguinte passagem onde ele reafirma que João Batista é a reencarnação, ou foi a reencarnação de Elias. Olha só. Após a transfiguração, eles estavam descendo do Monte Tabor, ele e os discípulos que estavam com ele, e eles perguntaram para Jesus. Então, perguntaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Antes do Messias, né? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. João Batista, reencarnação de Elias. Está muito claro nesses textos. Aquela primeira comunicação, que está em Mateus 11, que eu falei aqui agora há pouco, sobre Jesus comentando que ele mesmo é o Elias que há de vir, João Batista ainda estava aprisionado por Herodes. Nessa segunda passagem, já tinham decapitado, né? Herodes mandou decapitar João Batista. Já tinha passado este momento. Por isso que ele diz assim, e o trataram como lhes aprouve, é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Indicando ele próprio agora que ele viria a ser morto, né? Assassinado, como de fato aconteceu com João e aconteceria com ele. Então veja que não há nenhuma surpresa, o próprio Jesus afirmando claramente sobre a reencarnação, né? Referindo-se a João Batista. Há outras passagens, e essa passagem que eu vou examinar agora, que também se refere à crença dos judeus na reencarnação, que eles designavam por ressurreição. É assim que eles se referiam à reencarnação. Aquela palavra reencarnação, na época, não existia. Ela foi estabelecida ali por Allan Kardec, agora recentemente, né? Esta passagem aconteceu um pouco antes desta que eu acabei de ler, da transfiguração no Monte Tabor. Essa passagem que eu vou ler acontece em Cesareia de Filipe. Jesus tinha ido até lá, né, em Cesareia de Filipe, que era bem ao norte, fica ali nas nascentes do Rio Jordão, aos pés do Monte Hermon. E ele estava ali reunido com os seus discípulos e tem esta conversa aqui. Depois que ele sai, essa conversa que eu já vou dizer aqui, já vou ler. Depois ele sai desse local e desce até onde está o Monte Hermon, que ocorre esse episódio que eu acabei de citar, em que eles acompanharam ali a transfiguração. E Jesus fala sobre João Batista e Elias.
Então veja, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta passagem de Jesus ali por Cesareia de Filipe, onde tem este relato, nos traz muitas reflexões. Mas vamos destacar aqui a questão da crença dos judeus na reencarnação. Ele pergunta: quem dizem que eu sou? Não é? Perguntando sobre os homens, sobre os judeus em geral. Como é que o povo, não é? Quem o povo diz que eu sou? E eles então falam que é João Batista. João Batista, nesse momento, conforme eu relatei agora, já tinha sido decapitado. Naturalmente não podia ser João Batista, porque foi contemporâneo ali de Jesus, não é? Outros que Elias. Elias era antigo, imaginando que Jesus era Elias ressuscitado, ou seja, reencarnado. Essa era a crença do povo, eles tinham isso como uma situação perfeitamente aceitável. Outro que Jeremias, que também Jeremias era antigo, já tinha falecido há muito tempo, ou algum dos profetas. Então a gente verifica que era crença comum entre os judeus a questão da reencarnação. E Jesus tratava este assunto livremente. Tanto que nesta passagem aqui, quando eles falam, seria João Batista, seria Elias, Jeremias, outros, Jesus não os corrige de jeito nenhum. Ele aceita aquilo naturalmente. Ele teria corrigido se fosse um conceito equivocado em relação à lei de Deus, porque ele veio para isso. Mas não, Jesus trata normalmente que para ele, como ele próprio já tinha falado, que João Batista era o Elias, não é? Reencarnado. Então era uma situação perfeitamente aceita no meio dos judeus. Né? Tem uma outra passagem que agora envolve Herodes. Veja a que ponto o entendimento dos judeus, quer dizer, até Herodes, no palácio, nas pessoas, pelo menos ditas cultas, que se relacionavam com as autoridades do templo, não é? Os sacerdotes e tudo mais, entendiam a respeito da reencarnação como uma coisa natural. Veja o que acontece nesta passagem que envolve Herodes, olha só. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus. E seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse
esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Olha só, não é? O próprio Herodes tem esse conceito de reencarnação, né? Que era chamado de ressuscitar. Na época era assim que eles utilizavam esta palavra, né? Nós estamos, este conceito de reencarnação, esta lei, este fato, esta verdade, que nós reencarnamos muitas vezes, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. É um fundamento cuja compreensão e entendimento desta lei de Deus certamente haverá de modificar o comportamento da humanidade. Embora estes conceitos estejam presentes no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, embora de maneira um pouco mais velada, combate-se até hoje nos meios religiosos, cristãos e não cristãos, exceto talvez os hindus, que aceitam naturalmente a reencarnação, os budistas aceitam naturalmente a reencarnação, não é? Mas aqui no Ocidente, as religiões ocidentais não entendem dessa maneira. Não aceitam a reencarnação, ainda que esteja escrito claramente, como vimos, no Novo Testamento, não é? Esse princípio, ele é tão importante que quando a humanidade compreender esta nuance da nossa vida, que a vida não termina com a morte, que a vida existia antes do nascimento do corpo, que nós já vivemos outras encarnações, que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que há uma progressão contínua do espírito que não morre jamais. A ideia de reencarnação inserida dentro destes conceitos de evolução permanente haverá de mudar completamente as relações sociais, não é? Hoje, intimida-se a população, intimida-se, sob vários aspectos, as comunidades humanas com castigos após a morte, né? Ou até aqueles que não acreditam que a morte, que haja vida após a morte. Vivemos na sociedade humana sob este medo que tudo termina com a morte, então tenho que aproveitar tudo que eu posso agora e que eu não terei responsabilidade pelos meus atos. Aqueles que acreditam na vida após a morte, mas que não haverá reencarnação e haverá então um destino definitivo, o paraíso, o purgatório ou o inferno, eternos, isso estabelece um comportamento social muito complicado para a humanidade. Já com a introdução do conceito da verdade, do fato da reencarnação, as coisas mudam. As pessoas entenderão a justiça de Deus, porque há estas encarnações sofridas desde o berço, porque que há vidas mais fáceis para uns, porque uns são mais inteligentes do que outros, estas desigualdades, as alternâncias da vida ao longo da encarnação, tudo isso fica incompreendido. E então o que se coloca em jogo é a própria fé em Deus. A própria existência de Deus fica questionada, porque não há justiça. Se eu não estou usufruindo do que é melhor possível, então eu estou sob injustiça. Deus não é justo. Olha como tudo muda.
a nossa postura diante dos fatos da vida é completamente modificada quando nós entendemos que há reencarnação e que nós já nascemos antes e que estamos colhendo aquilo que plantamos. Se fizemos o bem, colhemos o bem. Se fizemos o mal, colhemos o mal. É assim que funciona. O amor cobre a multidão dos pecados. Não existe fatalidade neste aspecto. São conceitos extraordinários para a vida que faz com que a pessoa, ao enfrentar uma encarnação, não é? Tenha diante dos fatos da vida maior serenidade, maior confiança, maior bom ânimo para o enfrentamento das situações que modificam a rotina de nossas vidas. Olha a importância deste conceito que, infelizmente, para a sociedade humana, apesar de Jesus ter afirmado isso em diversas ocasiões, vem negando ao longo dos séculos esta lei de Deus. Então fica estas primeiras notícias a respeito deste assunto contido no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja bem, nós estamos aqui, Jesus coloca nesta afirmativa, que nós vamos examinar no próximo vídeo, não é, que está em João, quando ele conversa ali com Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estamos focando, Jesus está colocando a meta, o reino de Deus. É para isso que ele veio, nós comentamos já sobre isso. E a reencarnação entra inserida dentro deste conceito aí, não é? Ver o reino de Deus, adentrar o reino de Deus. Vamos examinar este assunto no próximo vídeo, quando prosseguiremos com mais algumas reflexões sobre esse tema. Até lá, então. Fiquemos com Deus.